Olá, amigas e amigos do canal Papo das Vovós! Antes de começar o vídeo, tem um aviso importante para vocês. A partir de agora, nada de dividir os vídeos em pedacinhos, tá? A gente viu que isso estava dando uma confusão danada, deixando vocês frustrados, principalmente quando a gente demorava para soltar a próxima parte. Então, o que muda? Todos os vídeos vão sair inteirinhos de uma vez só. Os que já estão no canal cortados em partes vão ser repostados como vídeo único. Os vídeos divididos a gente não consegue apagar, então eles vão ficar como privados, disponíveis só na área de membros do canal. Outra coisa, meus queridos, com essa mudança, pode ser que os vídeos novos demorem um pouquinho mais para sair, tá bom? Para quem sempre está com a gente, se já viu o conteúdo que a gente está repostando, pode assistir de novo para relembrar ou esperar os próximos. Fiquem de olho na aba de postagens do canal, porque a gente sempre avisa as novidades e o cronograma por lá. Valeu demais pela compreensão de vocês nessa transição. A gente está fazendo isso para vocês ficarem de boa com o nosso conteúdo. Agora, o vídeo de hoje é da Dona Zezé. É um vídeo repostado, mas se você ainda não viu, te juro, cada segundo vale a pena. Essa mulher passou por uma traição que, caramba, é de cortar o coração de qualquer um. E olha, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome não podia ser mais certeiro, porque, de tanto socorrer todo mundo, quase esqueci de mim mesma, sabe? Hoje, com 79 anos, cabelo branquinho, mãos enrugadinhas de tanto ralar, eu lembro da época que vou contar. Eu era uma menina de 19 anos, casada há 4 anos, com meu filhinho, o Pedrinho. A gente morava numa casinha simples, mas cheia de carinho, lá no interior, pertinho da linha do trem em Itu. Sabe? Aquelas casinhas de taipa, com telhado de telha vermelha e janelinhas de madeira pintadas de azul. Era assim a minha. Todo dia, lá pelas 5:30 da tarde, eu parava tudo só para ouvir o apito do trem. Era um som que acalmava, sabe? Como um relógio dizendo que meu Zé logo ia chegar em casa, cheirando a carvão e graxa. Nossa, meu Zé! O homem mais bonito da cidadezinha. Alto, moreno, com aqueles olhos castanhos que pareciam mel. Ele trabalhava como maquinista no trem de carga. Ganhava direitinho para a época. E eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Tínhamos nosso Pedrinho, um gorduchinho de 2 anos, risonho que só vendo. A casa era pequena, mas era nossa. 2 quartinhos na frente, cozinha nos fundos, uma salinha e o banheiro. O chão era de cimento queimado, que eu lustrava toda semana com cera de carnaúba até brilhar que nem espelho. As paredes eram branquinhas, caiadas, com cortininhas de chita amarela que eu mesma costurei. No quintal, eu plantava couve, cheiro verde, criava umas galinhas e tinha um pé de jabuticaba que dava as frutinhas mais doces que você pode imaginar. Minha rotina era simples, mas eu era feliz. Acordava cedinho, ainda escuro, para fazer o cafezinho do Zé. Café forte, coado no coador de pano, com aquela borra grossa no fundo da xícara. Ele amava um pãozinho francês quentinho com manteiga da roça, que eu comprava na vendinha do seu Manuel. Enquanto ele tomava café, eu preparava marmita. Arroz, feijão, carne seca com mandioca refogada e uma banana de sobremesa. Depois que ele saía para o trabalho, eu cuidava do Pedrinho, que era levado da peste. Esse menino não parava quieto nem amarrado. Corria pela casa, mexia em tudo, subia nas cadeiras. Mas era minha alegria. Quando ele dormia à tarde, eu aproveitava para costurar. Costurava para fora, sabe? Fazia roupas para as moças da cidade. Consertava rasgos, pregava botões. Ganhava uns trocados que ajudavam nas contas. As tardes eram meu momento favorito. Eu sentava na varanda com minha costura, o Pedrinho brincando no chão com carretéis vazios, e ficava esperando o apito do trem. Quando ouvia aquele som lá longe, meu coração já batia mais forte. Sabia que logo meu Zé ia aparecer na esquina, caminhando devagar,
cansado do dia. Ele chegava contando histórias dos lugares por onde o trem passou, das pessoas que encontrou nas estações, das cargas que carregou. Ele tinha um jeito gostoso de contar, sabe? Fazia tudo parecer uma aventura. Eu ficava ali, ouvindo, enquanto esquentava a comida e preparava o banho dele, com toalha, roupa limpinha e até a cueca separada. Eu mesma ajudava a tirar a fuligem do rosto e dos braços, ensaboava as costas. Era um momento nosso, bem íntimo, sabe? Depois do banho, a gente jantava junto. Ele brincava com o Pedrinho, e quando o menino dormia. Nossa, meu Deus! Como eu amava aquele homem! O Zé era carinhoso, viu? Me tratava como se eu fosse uma rainha. Sempre trazia uma coisinha da cidade grande. Um sabonete cheiroso, uma fitinha para o cabelo, às vezes um docinho de leite. Aos domingos, quando ele não trabalhava, a gente ia na missa das 8, na igrejinha de São Sebastião, e depois ficava na praça batendo papo com o pessoal. Todo mundo respeitava ele, porque maquinista naquela época era profissão chique. Eu estava grávida do segundo filho. Descobri em junho de 66, estava radiante. O Zé ficou todo orgulhoso, dizendo que queria uma menininha para fazer par com o Pedrinho. A gente já tinha até escolhido o nome. Se fosse menina, Ana Clara, como minha avó. Se fosse menino, Adilson, como meu pai. Meu pai, o seu Adilson! Esse homem era minha vida. Também era ferroviário, trabalhou a vida toda na estrada de ferro. Foi ele que arranjou o trampo para o Zé, que ajudou a comprar nossa casinha. Homem sério, trabalhador, daqueles que a palavra vale mais que contrato assinado. Morava com minha mãe, Dona Cida, e meus 3 irmãos mais novos, do outro lado da cidade, lá no bairro Vila Nova. Minha mãe! Ai, essa mulher sempre foi diferente. Bonita demais, sabe? Cabelo preto, liso, sempre arrumadinha com aqueles cachinhos na testa. Cinturinha fina, quadril largo. Mesmo com 4 filhos, parecia uma moça nova. E sabia disso, viu? Sempre se arrumando, sempre chamando atenção. Meu pai vivia de olho nela e eu entendia por quê. Éramos 4 filhos. Eu, a mais velha. Depois vinha o Lucas, de 12 anos, já ficando rebelde que só. O Mateus, de 9. Era o mais quietinho, sempre grudado nas minhas saias quando eu visitava. E a Lívia, a caçulinha de 6 anos, era a queridinha de todos. Menina linda, cabelo loirinho cacheado, olhos verdes que nem jabuticaba madura. Eu e ela puxamos o lado do meu pai. Nossa família era unida, sabe? Todo domingo, a gente se reunia na casa dos meus pais para almoçar. Minha mãe fazia uma comida dos deuses. Galinhada com piqui, polenta com molho, couve refogada com bacon. Depois do almoço, os homens ficavam na varanda falando de trabalho e política. As mulheres lavavam a louça e cuidavam das crianças. No fim da tarde, a gente se despedia com aquele gostinho de quero mais. Mas, minha filha, a vida tem dessas. Quando tá tudo de boa, é sinal que alguma desgraça tá chegando. E a nossa desgraça tinha nome e sobrenome. Novembro de 66 foi o mês que nossa família desmoronou. Meu pai começou a sentir umas dores no peito, uma tosse seca que não passava de jeito nenhum. A gente achou que era só um resfriado, né? Naquela época, ninguém corria para o médico por qualquer coisa, ainda mais homem. Remédio era chá de guaco, mel com limão, emplastro de mostarda no peito. Mas a tosse piorou, até que numa noite minha mãe chegou na minha casa desesperada, chorando que nem criança. Zezé, pelo amor de Deus, seu pai tá muito mal, vem comigo, filha. Quando cheguei lá, encontrei meu pai numa agonia danada. Tava com febre alta, suando frio, respirando com dificuldade, o rosto cinzento, os lábios roxos. Chamamos o Dr. Chico, o único médico da cidade. Mas quando ele chegou, já era tarde. É pneumonia, disse o doutor, balançando a cabeça. Deveriam ter me chamado antes. O pulmão tá muito comprometido. Meu paizinho aguentou mais 3 dias.
3 dias de sofrimento que não desejo nem pro pior inimigo. Ele delirava de febre, chamava pelos filhos, falava coisas sem sentido. No último dia, pegou minha mão, com aqueles olhos fundos e amarelados, e sussurrou: "Cuida da sua mãe e dos meninos, minha filha. Você sempre foi minha menina forte." Morreu numa madrugada de quinta-feira. Tinha só 45 anos. Meu Deus do céu! Novo demais para partir. Tinha tanto para viver, filhos para criar. O velório foi em casa, como era costume. Puseram o caixão na sala, com velas acesas ao redor. O cheiro das flores, misturado com a cera das velas, ficou gravado na minha memória. Veio gente de tudo que é canto, porque meu pai era muito querido. Ferroviários da linha toda, vizinhos, compadres, todo mundo chorando, falando como ele era homem bom. Mas quem mais sofreu foi minha mãe. Nossa, como ela chorou! Chorava de um jeito desesperado. Se jogava em cima do caixão, gritava que queria ir junto. Tivemos que segurar ela várias vezes. Os meninos também estavam destruídos. O Lucas, já naquela fase rebelde, ficou revoltado com Deus e com o mundo. O Mateus e a Lívia não paravam de chorar. Depois do enterro, a realidade bateu forte. Meu pai tinha a casa, sim, mas estava hipotecada no banco há anos. Sabe como é, né? Ferroviário ganhava bem, mas com tanta boca para alimentar, às vezes apertava. Quando ele ficou doente, gastamos uma fortuna com remédios caros trazidos de São Paulo, médico particular, tudo tentando salvar ele. A dívida da casa ficou toda para minha mãe pagar, mas ela nunca tinha trabalhado na vida. Nem sabia o que era banco, prestação, papelada. O gerente do banco apareceu em casa uma semana depois do enterro, todo sério, explicando que as prestações estavam atrasadas e, se não pagasse, iam tomar a casa. Mas, seu moço, minha mãe chorava. Meu marido morreu. Como eu vou pagar? Dona, a dívida não morre com o devedor. A casa é da família, mas a dívida também. Foi um desespero. Minha mãe não entendia nada daquilo, só chorava e repetia que não sabia o que fazer. Eu tentava ajudar, mas também não manjava muito de banco. Naquela época, mulher não cuidava dessas coisas. Foi aí que o compadre Zé Maria, que entendia mais de lei, explicou: "Olha, Cida, o Adilson tinha direito à pensão do INSS, que acabou de ser criado, mas isso vai demorar uns meses para sair. Vocês precisam de dinheiro agora." A solução foi doída. Tiveram que sair da casa para alugar ela e pagar as prestações do banco. Enquanto isso, esperavam a pensão do meu pai, que ia ajudar a quitar a dívida e dar uma estabilidade para minha mãe e meus irmãos. É só temporário, a gente pensava. Quando a pensão sair, a gente volta para casa. Mas temporário virou definitivo quando minha mãe e as crianças vieram morar comigo. A casa continuou alugada, com o dinheiro indo para o banco, até que anos depois conseguiram quitar. Mas aí já era tarde. Minha família tinha se desfeito de outro jeito. Calma, que eu te conto cada detalhe. Foi aí que tomei a decisão que mudou nossa vida para sempre. Estava grávida de 6 meses, com uma casa pequena, um marido que ganhava bem, mas não era rico. E mesmo assim falei: "Mãe, vocês vão morar comigo. Não vou deixar minha família se espalhar por aí." O Zé ficou meio ressabiado no começo. "Zezé, nossa casa é pequena e ainda vem mais um bebê. Como vai caber todo mundo?" Mas eu insisti. "Zé, é minha mãe e meus irmãos. Não posso abandonar eles. A gente dá um jeitinho." E ele topou, porque, no fundo, era um cara de coração. Ajudou a trazer os poucos móveis que couberam em casa. Arrumou um jeito de dividir as camas nos quartos. Era apertado, mas era melhor que ver a família se desfazer. Todo mundo ainda estava de luto. O dinheiro estava curto. E eu, grávida, cuidando de geral. Comecei a costurar mais, para fazer uma graninha extra. Ficava até de madrugada costurando vestidos, consertando roupas, pegando qualquer servicinho que aparecesse. Minha mãe estava numa depressão danada. Passava o dia sentada, olhando para o nada,
suspirando. Não ajudava em nada, não cuidava das crianças. Deixou tudo nas minhas costas. Eu, coitada, achava que era normal, que ela estava sofrendo e precisava de tempo. Mas uma coisa começou a me incomodar. Minha mãe, mesmo de luto, não parava de se arrumar. Todo dia lavava o cabelo, passava pó de arroz no rosto, se perfumava com água de colônia. Falei para ela: "Mãe, a senhora está de luto. Não fica bem se arrumar assim." Ela respondeu com cara de quem chupou limão: "Filha, posso estar viúva, mas não tô morta. Não vou me desleixar por causa disso." Na época, achei que era só vaidade. Afinal, ela sempre foi assim. Mas hoje, olhando para trás, vejo que já eram os primeiros sinais do que vinha por aí. Janeiro de 67 chegou com mudanças grandes na nossa rotina. A casa, que antes era só minha, do Zé e do Pedrinho, agora vivia cheia. Acordava de manhã e já encontrava o Lucas e o Mateus brigando por qualquer bobagem. A Lívia chorando, querendo a mãe, e minha mãe ainda na cama, fingindo que não ouvia nada. O Lucas estava ficando difícil. Com 12 anos, já se achava o homem da casa, queria mandar nos irmãos menores. Respondia para todo mundo. Não respeitava o Zé, que tentava botar ordem. "Você não é meu pai!" gritava o danado. Eu ficava no meio, tentando apaziguar, grávida de 7 meses, pesada, que nem um barril. O Mateus era o oposto. Menino quieto demais, vivia grudado na minha saia, tinha medo de tudo, chorava por qualquer coisa, não queria ir para a escola, passava a noite acordado, chamando pelo pai. Quantas vezes levantei de madrugada para acalmar ele, cantando as musiquinhas que minha avó cantava para mim. Já a Lívia, coitadinha, ainda não entendia que o pai tinha morrido. Vivia perguntando quando ele ia voltar, por que não vinha buscar ela. E eu, com paciência, tentava explicar para uma criança de 7 anos uma coisa que até adulto não entende. E minha mãe, ai minha mãe, essa mulher me dava um trabalhão. Não fazia nada, nadinha. Acordava tarde, tomava café na cama, passava o dia na varanda se abanando, reclamando do calor, da vida, de tudo. Quando eu pedia ajuda, ela suspirava. "Ai, filha, não tenho cabeça para essas coisas. Você sabe que estou sofrendo." Sofrendo ela estava, sim, mas eu também estava sofrendo e nem por isso parava de ralar, cuidar da casa, das crianças, costurar para fora que nem louca. Fazia vestidos para as moças ricas da cidade. Consertava roupas para os vizinhos. Qualquer servicinho eu pegava com unhas e dentes. O dinheiro do Zé, que antes dava certinho para nós 3, agora tinha que esticar para 7 pessoas. Tudo era caro e a gente fazia milagre para chegar no fim do mês. Mas sabe o que me chamava a atenção? Minha mãe, que não movia uma palha para ajudar, sempre achava um tempinho para conversar com o Zé. Quando ele chegava do trampo, cansado e sujo, ela aparecia na cozinha, toda arrumadinha, oferecendo um cafezinho. "Zé, você deve estar exausto, né? Esse trabalho no trem é pesado. Senta aí que eu esquento um café para você." E ficava lá, batendo papo, rindo das histórias dele, enquanto eu corria para lá e para cá, fazendo janta, cuidando das crianças, costurando. Eu achava bonito, sabe? Pensava que minha mãe estava sendo educada com meu marido, tentando se enturmar. O Zé também estava mudando. Antes, ele chegava e vinha direto me abraçar, brincar com o Pedrinho. Agora, ficava mais tempo na cozinha, conversando com minha mãe, ouvindo as lamúrias dela sobre a viuvez, sobre como a vida estava difícil. "Sua mãe tem razão, Zezé", ele me dizia. "Ela sofreu muito com a morte do seu Adilson. Tem que ter paciência com ela." E eu tinha paciência. Em fevereiro, minha filha nasceu. A Ana Clara, igualzinha a mim quando nasci, segundo contavam. Foi um parto difícil, quase um dia inteiro. A comadre Neuza, a parteira da região, ficou comigo a noite toda. O Zé andando de um lado para o outro, nervoso, e minha mãe me dando apoio, ansiosa para conhecer a netinha. Quando a menina nasceu, que alegria!
saudável, chorando alto, uma belezinha. O Zé ficou todo emocionado, chorou que nem criança. Até minha mãe chorou. É igualzinha a você quando nasceu, Zezé. Ela disse, tocando o rostinho da bebê. Os primeiros meses com a Ana Clara foram puxados. Agora eu tinha uma recém-nascida para cuidar. Mamava de 2 em 2 horas, trocava fraldas de pano que eu mesma costurava. Minha mãe começou a ajudar mais. Fazia a janta, lavava a roupa no tanque. Fiquei aliviada, vendo que ela estava melhor do luto. Eu estava precisando mesmo de uma mãozinha. Mas as vizinhas começaram a falar. Dona Lourdes, que morava ao lado, veio me alertar um dia. Zezé, não leva a mal. Mas o povo está comentando. Sua mãe fica muito em cima do seu marido. Defende Naura. Ai, Dona Lourdes, é maldade do povo mesmo. Minha mãe está tentando se adaptar aqui. Não está sendo fácil para ninguém, mas a semente da desconfiança já estava plantada. Comecei a reparar mais. Minha mãe sempre arrumava uma desculpa para ficar perto do Zé. Cozinhava o que ele gostava, perguntava direto para ele. Zé, você trabalha tanto, precisa comer bem para aguentar essa vida pesada. Ele, coitado, ou nem tão coitado assim, ficava sem jeito, sorrindo, agradecendo. Eu via os dois e tentava não pensar besteira. Afinal, era minha mãe, era meu marido. Como eu podia desconfiar das 2 pessoas que mais amava? Mas aí começaram os cochichos. Toda hora, eu chegava na cozinha ou na sala e pegava os dois falando baixinho. Quando me viam, paravam na hora e mudavam de assunto. Tava falando dos meninos, dizia minha mãe, sem me olhar nos olhos. O Lucas tá muito rebelde. É, completava o Zé, desviando o olhar. Eu, que não sou boba, comecei a desconfiar. Mas desconfiar do que exatamente? Não conseguia nem pensar numa coisa dessas. Era minha mãe, viúva há poucos meses, e ele, meu marido, pai dos meus filhos. Foi nessa época que a mãe do Zé, Dona Jo, veio nos visitar. Morava em Sorocaba e vinha de vez em quando. Veio conhecer a netinha, a Ana Clara, que estava com quase 3 meses, gorduchinha e risonha. Quando viu a casa cheia, minha mãe, os 3 meninos quase caiu para trás. Meu Deus, Zezé! Como cabe tanta gente nessa casa? E realmente não cabia. Dona Jo, que sempre ficava uma semana, teve que dormir num colchão improvisado na sala. Não tinha outro lugar. A coitada, já idosa, dormindo no chão, que nem mendiga. No segundo dia, quando minha mãe saiu para levar as crianças na escola, Dona Jo veio falar comigo na cozinha, com uma cara preocupada que eu nunca tinha visto. Zezé, filha, não me leva a mal, mas não tá certo sua família ficar aqui assim. O casal precisa de privacidade. Ela parou, hesitou e resolveu falar mais. Sua mãe é muito bonita, parece mais sua irmã que sua mãe. E viúva nova, morando na mesma casa que um homem casado. Ela não disse mais nada, mas via preocupação nos olhos dela. Dona Jo era mulher de poucas palavras, não gostava de se meter. Se estava falando, é porque a coisa estava estranha. Ajuda ela a arrumar um lugar, filha. Pelo bem de todo mundo. Perguntei se o Zé tinha dito algo, se deu motivo para essa preocupação. Ela disse que não, que era só um conselho. Aquelas palavras me deixaram com a pulga atrás da orelha. Dona Jo tinha visto algo que eu não queria enxergar. Ou talvez conhecesse o filho melhor que eu. Decidi tomar uma atitude. Não dava mais para fingir que não via os sinais, o clima esquisito na minha casa. Resolvi procurar o Zé no trabalho para conversar sobre arranjar um lugar para minha mãe. Meu plano era pedir ajuda dele para achar uma casinha boa para ela. E a gente ajudaria com o aluguel até ela se ajeitar com a pensão do meu pai. Queria fazer uma surpresa legal, sabe? Tinha medo de falar direto e ela fazer drama. Chorar que estava sendo expulsa. Minha mãe sempre foi meio teatral para essas coisas. Eu não queria magoar ela nem criar confusão. Do jeito que pensei, não tinha como ela recusar. Em vez de chegar falando, mãe, a senhora precisa sair porque está atrapalhando.
Eu ia chegar toda sorridente. Mãe, olha que casinha linda a gente achou para a senhora. Tem quintalzinho, é pertinho e a gente vai ajudar com tudo. Era um plano perfeito na minha cabeça. Ela ia ficar surpresa, talvez até emocionada com o carinho. E eu ia dizer que foi ideia do Zé também, que ele sugeriu ajudar com o aluguel. Assim, ela ia ver que não era rejeição, era cuidado. Que boba eu era, né? Já já você vai ver a rasteira que levei. Ansiosa para botar meu plano em prática, decidi falar com o Zé naquele dia. Pedi para Dona Jô cuidar das crianças, porque a Ana Clara logo ia querer mamar. Pensei, vou num pé e volto no outro. Era um dia que ele ficava no desvio, ali atrás de casa, checando os vagões de carga parados. Era um trabalho solitário, longe da estação principal. Lugar perfeito para conversar com calma, sem interrupção. Na minha cabeça inocente, estava tudo planejado. Chegava lá, explicava a situação e a gente bolava o plano juntos. Minha querida, se tiver criança por perto, para agora e ouve depois, porque o assunto vai ficar pesado. Muito pesado mesmo. A estação de trem ficava a uns 15 minutos a pé de casa. Era um dia abafado, o sol estava de rachar. Fui com minha sombrinha. Cheguei na estação, procurei o Zé, mas não achei. Perguntei para o seu Manuel, da bilheteria. Seu Manuel, cadê o Zé? Ele arregalou os olhos, assustado. Dona Zezé, ele saiu agora com um vagão. Disse que ia checar um problema na linha, lá pro desvio. O desvio ficava a uns 10 minutos andando, seguindo a linha do trem. Era um trecho meio escondido, com vagões parados entre umas árvores. Fui andando pelos dormentes, equilibrando a sombrinha. Quando estava chegando, comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Parecia gemido. Não sabia direito o que era. Pensei que podia ser um bicho machucado, mas conforme me aproximei, os barulhos ficaram mais claros, mais altos, mais humanos. Meu coração disparou. Tinham 3 vagões parados no desvio. Os gemidos vinham do vagão do meio, um vagão de carga, daqueles de levar carvão. Me aproximei devagar, pisando na grama para não fazer barulho. Os gemidos estavam mais altos, mais desesperados, e tinha vozes. Vozes que eu conhecia muito bem. Cheguei na lateral do vagão. A porta estava entreaberta. Minha mão tremia quando empurrei um pouquinho, só para dar uma espiada. Meu Deus do céu! O que vi ali quase me matou de desgosto. Era minha mãe e meu marido. Minha mãe, completamente pelada. E o Zé, nu da cintura para baixo, que nem 2 bichos no cio. Ela gemia tão alto que quase morri de vergonha. Os 2 suados, sujos de carvão, fazendo uma barulheira danada. Minha mãe gritando coisas que eu nunca tinha ouvido ela falar. Palavrões, gemidos. Ei, eu sei! Se esbaldando. Fiquei paralisada, vendo aquela cena nojenta. Minha própria mãe, que me deu a luz, que eu respeitava, que acolhi na minha casa, traindo minha confiança do jeito mais baixo possível. E ele, meu Zé, pai dos meus filhos, homem que eu amava de corpo e alma, que jurou me amar até a morte. O pior não era só o ato, era o jeito. Selvagem, desesperado, como se fossem 2 animais. Gente, por Deus! Aquela cena me perseguiu por anos. Fui marcada a ferro e fogo. A sombrinha caiu da minha mão e fez barulho. Os 2 se assustaram, se separaram na hora, olharam para a porta. Eu podia ter me escondido, fugido, mas não consegui. Fiquei ali, cara a cara com os 2, vendo o susto, a culpa nos rostos deles. Zezé! Gritou minha mãe, tentando se cobrir com a saia. Meu Deus! Murmurou o Zé, puxando as calças. Eu não conseguia falar. Tava muda, surda, cega de tanta raiva e desgosto. O mundo girava. Sentia um gosto de ferro na boca. As pernas bambas. Saí correndo, correndo como louca. Tropeçando nos dormentes, rasgando a saia nos espinhos. Chorando e gritando que nem condenada. As pessoas na rua me olhavam assustadas. Mas eu não ligava. Queria correr para sempre, morrer de vergonha e dor. Cheguei em casa que nem furacão.
Dona Jô estava na sala com a Ana Clara no colo. Quando me viu naquele estado, cabelo desgrenhado, saia rasgada, cara de desespero, ficou apavorada. Meu Deus, Zezé! O que aconteceu, filha? Parece que viu o diabo! Desandei a falar, sem me controlar. As palavras saíam atropeladas, misturadas com choro e gritos. Dona Jô, eu vi eles! E contei cada detalhe. A coitada quase deixou a bebê cair. O rosto dela ficou branco, os olhos arregalados de susto e vergonha. Zezé, pelo amor de Deus! Fala baixo. Graças a Deus, meus irmãos estavam na escola. Então, entendi por que minha mãe levava eles e demorava tanto para voltar. Achava que era papo com vizinha. Dona Jô sentou pesado na cadeira, ainda segurando a Ana Clara, que começou a chorar com a gritaria. Ai, meu Deus! Eu sabia, sentia que tinha algo errado, mas nunca pensei que ia chegar nesse ponto. A senhora sabia e não me falou? Filha, como eu ia falar uma coisa dessas? Eram só suspeitas. Vi o jeito que sua mãe olhava para o meu filho, mas nunca imaginei que eles teriam coragem de tamanha safadeza. Ficamos ali, eu chorando que nem criança, ela balançando a cabeça, com nojo e decepção. A Ana Clara berrava no colo dela, sentindo o clima pesado. E agora? Como eu ia olhar na cara desses dois sem vergonha? Como fui tão cega? Desde quando essa baixaria estava rolando debaixo do meu nariz? A raiva era indizível. Tantas perguntas que achei que ia enlouquecer. Passou a tarde. E minha mãe chegou primeiro, com meus irmãos. Certamente para apaziguar. Fingir que nada tinha acontecido. Me tranquei no quarto para não olhar na cara dela. Mas ela veio atrás, batendo na porta. Filha, vamos conversar. Deixa eu explicar. A voz dela me dava asco. Explicar o quê? Arruma suas coisas agora e sai da minha casa. A senhora morreu para mim. Não tinha discussão, viu? Não queria escândalo em casa, nem que os vizinhos soubessem dos detalhes. Mas minha vontade era gritar, chamar de vagabunda, ingrata, aproveitadora. Ela chorava do outro lado da porta, se fazendo de vítima. Filha, me perdoa. Foi um momento de fraqueza. Vamos conversar. Fiquei quieta. Ela tentando se justificar. No fim, saiu da porta. Escutei ela se lamentando com Dona Jô no quintal, chorando que nem criança. 2 horas depois, Dona Jô bateu na porta do meu quarto. Zezé, sua mãe pegou as coisas e foi embora. Eu mesma mandei ela sair. Não podia ficar depois disso. Ela pediu para deixar seus irmãos aqui. Disse que volta outro dia para pegar eles. Meus irmãos, Lucas e Mateus, nem estavam em casa. Chegavam da escola e iam brincar na rua com a molecada. Só entravam na hora da janta. Já a Lívia, tadinha, estava na sala brincando com o Pedrinho, toda inocente. Fui falar com ela do jeito mais carinhoso que consegui. Lívia, a mamãe foi procurar um lugar melhor para vocês. Ela disse que não queria ir, mas entendeu. Criança esperta, sentiu que algo tinha mudado. Foi uma barra pesada, e eu só pensando como ia olhar na cara daquele safado quando ele aparecesse. Mas estava decidida. Não ia aguentar mais nenhum dos dois imundos na minha casa. Que se virassem lá fora, que fossem felizes juntos, mais longe de mim e dos meus filhos. Quase meia-noite, ele apareceu, na ponta dos pés, porque todo mundo dormia cedo. Entrou no quarto e eu estava sentada dando mamar. Veio com o dedo na boca pedindo silêncio. Meu coração disparou. Ele ficou na frente da cama, implorando para eu não acordar ninguém. Zezé, não foi minha culpa. Sua mãe investiu pesado em mim. Foi só essa vez, a primeira e a última. Eu te amo. Não quero separação. Mal acreditei em tanta mentira. Falei baixo, firme que nem rocha. Se você deitar nessa cama, não acorda amanhã. Suma daqui antes que eu grite. Os olhos dele arregalaram. Pegou uma muda de roupa no armário e saiu. Aquela noite mal dormi. Quando consegui,
Achei que era um pesadelo, mas era tudo verdade. No dia seguinte, Dona Jo ia embora, mas pedi para ela ficar mais uns dias. Tava abalada demais para ficar sozinha com as crianças. Precisava de apoio, sabe? Ela topou. Coitada, me contou que falou com o filho naquela noite. Ele chorava que nem criança, todo arrependido, dizendo que não resistiu à tentação, que acabou com a vida dele, que nunca quis que chegasse a esse ponto. Mãe, estraguei tudo. Acabei com minha família. Zezé nunca vai me perdoar. Ele chorava. Dona Jo foi firme. Pois é, meu filho, fez sua cama, agora deita nela. No outro dia, meus irmãos foram para a escola sozinhos. Eu estava sem condições de sair, ainda destruída. Mas quando voltaram, estava uma fúria só. O Lucas chegou com a camisa rasgada, nariz sangrando, com cara de quem tinha brigado feio. Zezé, cadê a mamãe? Todo mundo na escola tá falando mal dela. Dizem que ela se deitou com seu marido. O menino gritava de raiva e vergonha. O Mateus e a Lívia chorando. O Lucas contou que o Juninho, filho do seu Antônio, ficou debochando dele no recreio, chamando nossa mãe de vagabunda. Não sei como a fofoca se espalhou tão rápido. Cidade pequena é assim. O que acontece de manhã, à tarde todo mundo sabe. Deve ter sido alguém que viu ela saindo com as trouxas, ou escutou algo, ou talvez o próprio Zé tenha falado. Não sei, só sei que foi uma humilhação danada. As crianças chegando revoltadas, aguentando o deboche na escola por causa da sem-vergonhice da mãe. Eu ali, tentando explicar o inexplicável, proteger eles de uma verdade que não tinham idade para entender. Não estava preparada para contar. Disse que, quando a mãe voltasse, eles perguntassem para ela, mas não me deram sossego. Cheguei a implorar para Deus mandar minha mãe de volta, não para contar para os meus irmãos, mas para ela levar as crianças. Não aguentava mais tanta pressão. Sugeri que matassem aula até a mãe voltar. O Lucas, mais esperto, percebeu que o Zé não voltava mais e começou a cercar Dona Jo com perguntas. Mais tarde, quando eles dormiram, ela me disse que eu tinha que ir atrás da minha mãe para ela levar as crianças. Com o peito apertado, dei razão. No outro dia, saí na rua e confirmei o que meus irmãos falaram. Meu Deus do céu, que vergonha! Sentia os olhares atravessando minha alma, os cochichos parando quando eu passava. Lá vai a Zezé, coitada. A mãe roubou o marido dela. Que desgraça! Era uma humilhação danada, viu? Queria me enfiar num buraco, sumir. As vizinhas fingiam varrer a calçada, mas era só para me ver passar e correr contar para as outras. Criança na rua apontava, sussurrando o que os pais falavam em casa. Era uma tortura sair de casa. Mesmo assim, fui resolver as coisas. Primeiro, passei na casa dos meus pais, que estava alugada. O inquilino, seu Benedito, estava no portão. Dona Zezé, sua mãe, passou aqui ontem, toda chorosa, pedindo a casa de volta. Disse que era questão de vida ou morte. Deu uma semana para a gente sair. Saí aliviada, porque pelo menos meus irmãos teriam um teto. Mas ainda tinha que resolver outras coisas. Fui para o centro falar com o doutor Geraldo, o advogado que cuidava da pensão do meu pai. Precisava saber se o dinheiro ia demorar. Jesus, que dia cansativo! Levei a Ana Clara no colo, porque ela mamava. E eu não sabia quanto tempo ia demorar. Peguei o ônibus que balançava que nem carroça, a menina chorando de calor. Caminhei muito do ponto até o escritório, com os braços quase caindo. Cheguei no escritório do doutor Geraldo, suada, exausta. Ele me recebeu com uma cara estranha. Dona Zezé, senta aqui. Toma um copo d'água? E aí ele deu a notícia que quase me fez desmaiar. Sua mãe está recebendo a pensão há 2 meses. É uma pensão boa, viu? Ferroviário tem direito a um valor legal. Fiquei muda. 2 meses? A desgraçada estava recebendo dinheiro e fingindo miséria na minha casa, enquanto eu me matava costurando até de madrugada, passando aperto para sustentar todo mundo. Ela tinha uma pensão gorda na mão? Doutor, tem certeza? Como assim 2 meses? Tenho a documentação aqui, Dona Zezé.
O benefício saiu, dá para sustentar ela e as crianças com dignidade. Antes de sair, perguntei onde ela estava morando, porque precisava falar com ela urgente sobre meus irmãos. Ela deixou o endereço. É na pensão da Dona Belezinha, Rua das Acácias, número 47. Era pertinho, uns 5 minutos a pé. Resolvi ir lá, enfrentar de uma vez. Precisava tirar satisfação, senão não ia dormir nunca mais. Quando estava chegando, as pernas ficaram bambas, a vista escureceu. Pensei que ia desmaiar na calçada. Sentei no meio-fio, com medo de derrubar a menina. O coração disparado, repetia baixinho: Deus me ajuda! Deus me ajuda! Me levantei devagar, ainda tonta, e caminhei até a pensão. Tinha uma plaquinha: Pensão Familiar Dona Belezinha. Respirei fundo e entrei. A dona estava na recepção. Uma mulher de uns 50 anos, com cara de quem não se mete na vida de ninguém. Boa tarde. Tô procurando Dona Cida, minha mãe. Sei que ela tá hospedada aqui. Ela me olhou de cima a baixo. Deve ter percebido que algo estava errado. Tá sim, filha. Quarto 3, lá nos fundos. Caminhei pelo corredor, ouvindo barulhos de outros quartos, cheiro de comida. Cheguei na porta do quarto 3, respirei fundo e bati. Quem é? Veio a voz dela? Sou eu, Zezé. Preciso falar com a senhora. Ouvi uma correria lá dentro. Depois de uns minutos, ela abriu a porta, com cara de quem viu um fantasma. Zezé, entra, filha. Entrei sem cerimônia, indo direto ao ponto. Passei no Dr. Geraldo hoje. Descobri umas coisas bem interessantes sobre a pensão do papai. Ela desviou o olhar na hora, sabendo que tinha sido pega. Imaginei que você descobriu, Zezé. Só ele tinha meu endereço? O quarto era pequeno, simples, com uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma janelinha para o quintal. Cheirava a creolina e roupa guardada. Sentei na beira da cama. A Ana Clara começou a choramingar, sinal que queria mamar. Abri a blusa, coloquei a menina no peito, olhando fixo para minha mãe, que estava encostada na parede, mexendo nervosa nas mãos. A senhora teve coragem de mentir sobre a pensão, mãe. 2 meses recebendo dinheiro e me fazendo de palhaça, enquanto eu me matava para sustentar todo mundo. Ela desabou, se jogou na cadeira, chorando. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem ia contar uma verdade guardada há tempos. Zezé, eu me apaixonei pelo seu marido. Me apaixonei de verdade, filha. Quase deixei a bebê cair de susto. Apaixonada? Pelo meu marido? Pelo amor de Deus! Não tem vergonha na cara? E aí ela começou a contar coisas que me horrorizaram. Coisas que uma mãe nunca deveria contar para a filha. Não consigo ficar sem sexo, filha. Tenho uma coceira lá embaixo que não dá sossego. Não consigo pensar em outra coisa. Sou muito fogosa, sempre fui assim. Seu pai sabia. A gente fazia amor 2, 3 vezes por dia. Todo dia, Zezé. Fiquei pasma, ouvindo ela falar da intimidade com meu pai como se fosse normal. A Ana Clara mamava tranquila, alheia àquela conversa nojenta. Quando seu pai morreu, fiquei desesperada. Não sabia o que fazer com tanto fogo. Foi aí que comecei a reparar no Zé. No jeito que ele me olhava, ficava sem jeito perto de mim. Ela confessou que começou a seduzir meu marido desde os primeiros dias na minha casa. Tudo planejado, calculado para despertar o interesse dele. A gente combinou que nunca ia contar, que era só até eu arrumar outro homem. Não era para você descobrir, filha. Nunca quis tirar seu marido de você, mas o pior estava por vir. Quando perguntei desde quando eles estavam juntos, ela me deu uma facada. Desde que a Ana Clara nasceu. Uns 4 meses. Enquanto eu estava no resguardo cuidando da bebê, me recuperando do parto, os 2 estavam se esfregando pelas minhas costas. O Zé mentiu descaradamente quando disse que foi só aquela vez no vagão. A senhora está dizendo que... Há 4 meses vocês estão fazendo isso na minha casa? Não era sempre, Zezé. Só quando dava. O Zé dava conta do meu fogo, entende? Ele é viril, sabe satisfazer uma mulher.
Queria vomitar ouvindo isso. Minha mãe falando do meu marido como se fosse um garanhão que ela tinha direito de usar. E a pensão? Por que mentiu sobre o dinheiro? Porque eu queria ficar mais tempo na sua casa, perto dele. Se você soubesse do dinheiro, ia me mandar embora. E eu não queria me separar do Zé. A safadeza era completa. Ela me usou, mentiu sobre a pensão, se aproveitou da minha bondade, tudo para continuar com meu marido. Terminei de amamentar a Ana Clara. Coloquei ela para arrotar, tentando manter a calma para não fazer escândalo na pensão. Deus me perdoe, mas eu tinha vontade de socar sua cara. E a do Zé também. Agora a senhora vai buscar meus irmãos hoje mesmo. Tem dinheiro da pensão, tem a casa que vai ficar livre. Não precisa mais da minha caridade. Ela se ajoelhou, implorando perdão, dizendo que não queria me separar do Zé, que ia parar de procurar ele, que tudo ia voltar ao normal. Zezé, me perdoa. Vou parar, prometo. Não era para você se separar dele. Ele te ama, filha. Só estava me ajudando com minha necessidade. Necessidade de transar com o marido da filha? Faça-me o favor. Essa mulher só pode ser doida. E aí ela disse algo que me marcou para sempre. Ainda bem que você não nasceu igual a mim, filha. Essa maldição do fogo na periquita é uma desgraça. Você tem sorte de ser mais fria, mais controlada. Saí daquela pensão com o nojo da mulher que me deu à luz. Uma mulher capaz de destruir a família por causa de tesão, que mentia, manipulava, traía, tudo para satisfazer instintos baixos. Aquele dia mudou minha vida. Descobri que não conhecia minha mãe, que meu marido era mentiroso e fraco, que eu tinha que me virar sozinha com meus filhos. Voltei para casa chorando tanto que no ônibus as pessoas queriam saber se estava tudo bem. Uma mulher com uma bebê, naquele desespero, era triste de ver. Várias se ofereceram para ajudar. Perguntaram se eu estava passando mal, se precisava de algo. Mas ninguém podia me ajudar, né? Como explicar que sua mãe traiu você com seu marido, que sua família virou um escândalo? Contei tudo para Dona Jo. Os 4 meses de traição, as mentiras sobre a pensão, a conversa nojenta sobre fogo na periquita. A coitada ficou sem saber o que pensar. Vi a decepção no rosto dela, uma mãe descobrindo que o filho era pior do que imaginava. Mas acreditam que ela ainda tentou defender o desgraçado? Zezé, como meu filho ia resistir? Você estava no resguardo, não estava dando atenção, e sua mãe é muito bonita, muito sedutora. Fechei a cara na hora. Dona Jo, com todo respeito, mas a senhora está defendendo traição? Está dizendo que é normal um homem se deitar com a sogra porque a esposa acabou de parir? Ela ficou sem graça, mas vi que, no fundo, pensava assim, que homem não se controla, que é normal se aproveitar quando aparece oportunidade. Naquela noite, deitada, fiquei pensando tanto que não dormi. Aquela conversa com minha mãe me deixou perturbada. Será que existe mesmo essa coceira que faz a pessoa perder o controle? Lembrei da cena no vagão, do jeito desesperado dela, selvagem. Pensei, deve ser uma coceira doida mesmo. Até achei que não tinha chance com o Zé, porque eu estava longe de ser assim. E meu pai, será que ela já tinha traído ele? Mesmo ele dando conta, como ela disse? Eram tantas perguntas. Que pesadelo! Mas aí veio a reflexão que me deixou mais revoltada. Se o Zé fosse decente, ele teria falado comigo, pedido para minha mãe sair de casa, contado que ela estava se insinuando. Em vez disso, ficou quieto, se aproveitando. E você, que está ouvindo, o que acha? O que o Zé deveria ter feito quando minha mãe começou a se jogar para cima dele? Seja sincera, sei que muitos vão botar a culpa em mim por deixar ela morar na mesma casa. Mas pensa comigo, como filha, como imaginar uma coisa dessas? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você acha. No dia seguinte, minha mãe apareceu para buscar as crianças. Era cedo, eles estavam em casa. Chegou com cara séria, como se nada tivesse acontecido. Lucas, Mateus, Lívia, arrumem suas coisas. Vamos embora.
As crianças ficaram confusas, mas obedeceram. Ela disse que iam voltar para a casa antiga, estudar na escola de lá, que tudo ia ser como antes. Mas o Lucas, esperto demais para a idade, não deixou passar. Mãe, aquelas coisas que estão falando na escola que a senhora se deitou com o marido da Zezé, é verdade? Eu e Dona Jô ficamos olhando, curiosas para ver o que ela ia responder. E acreditam? Ela olhou na cara do menino e mentiu descaradamente. Jamais, meu filho, jamais faria uma traição dessas. É maldade do povo, fofoca de inveja. Sua irmã e eu discutimos por outros motivos, nunca por isso. O Lucas acreditou na hora. Criança quer acreditar nos pais, né? Abraçou ela, pediu desculpa por duvidar. Disse que ia quebrar a cara de quem falasse mal dela na escola nova. Eu e Dona Jô nos olhamos, vendo do que aquela mulher era capaz. Mentir para os próprios filhos, fazer eles acreditarem que era só fofoca. A cara de pau não tinha limite. Quando foram embora, chorei tanto que pensei que ia secar por dentro. A casa ficou silenciosa, vazia. Tinha me acostumado com a gritaria dos meninos, a Lívia brincando com o Pedrinho. De repente, só sobrou o silêncio. Senti muita falta dele, sabe? Por mais que a situação estava insustentável. Eram meus irmãos, crianças que ajudei a criar. Sabia que não ia mais visitar eles, não ia fazer parte da vida deles. Minha mãe cortou todos os laços. 2 dias depois, Dona Jô também foi embora. Tava sem graça de ficar, vendo o filho sumido, sem dar satisfação. O Zé tinha tomado um chá de sumiço. Devia estar com vergonha, ou aproveitando a lua de mel com minha mãe na pensão. Dona Jô se despediu de mim, do Pedrinho, deu um beijinho na Ana Clara, mas nem esperou o filho aparecer. Tava decepcionada demais com ele. Zezé, você é uma mulher forte. Vai criar essas crianças sozinha, tenho certeza. Se precisar, é só mandar recado. Quando ela foi, caiu a ficha. Éramos só nós 3, eu, Pedrinho e Ana Clara. A casa, que vivia cheia, virou um deserto. Sentei na varanda, olhando a rua vazia, escutando o silêncio, e pensei, e agora, meu Deus, como vou dar conta sozinha? Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida, meu bem. Imagina, uma mulher de 21 anos, sozinha, com 2 crianças pequenas, sem um centavo no bolso e com a dignidade destroçada pelas fofocas da vizinhança. O dinheiro da costura não dava nem pro básico. Arroz, feijão, um pedaço de carne quando sobrava. Muitas vezes era só arroz com sal, e olhe lá, tinha os ovos das galinhas, graças a Deus. O Pedrinho, coitado, vivia perguntando quando ia ter carne de novo. Eu inventava desculpas. A Ana Clara chorava muito porque meu leite estava fraco. Eu não comia direito, como ia ter leite bom? Tive que dar mingau de maisena, que nem sempre tinha açúcar para adoçar. O Pedrinho ficou magrinho, perdeu as bochechas gorduchas. Vivia adoecendo, pegando gripe, dor de barriga. Sem dinheiro para remédio, era só chá caseiro e oração. A casa começou a ficar detonada. Goteira no teto quando chovia, porta da frente que não fechava direito, quintal virando mato porque eu não tinha tempo de cuidar. As galinhas foram morrendo uma por uma, sem dinheiro para ração. O pé de jabuticaba, graças a Deus, continuava dando fruto, que muitas vezes era a sobremesa das crianças. As vizinhas? Ai, essas eram um capítulo à parte. Algumas ajudavam quando podiam, traziam um prato de comida, uma frutinha para as crianças, mas outras faziam questão de me humilhar, esfregar na minha cara que fui traída pela própria mãe. Coitada da Zezé, cochichavam. Tão novinha e já abandonada. E pelo jeito, não vai arrumar outro marido tão cedo. Quem vai querer uma mulher com essa fama? Passaram uns 2 meses dessa vida de cão, quando tive uma surpresa que quase me fez cair para trás. Era uma quinta-feira à tarde, estava no quintal estendendo roupa, quando ouvi alguém bater no portão.
Era o Lucas, meu irmão de 13 anos, suado, com uma trouxa de roupa debaixo do braço, com cara de quem tinha andado muito. Cecê, abre aí! Corri para o portão, assustada. Lucas, meu Deus, o que aconteceu? Cadê o Mateus e a Lívia? Ele entrou como se estivesse fugindo de algo. Olhando para trás, nervoso. Zezé, posso morar aqui com você? Por favor, mana, prometo que te obedeço. Não aguento mais ficar lá. Levei ele para dentro, assustada com o desespero. Sentei ele na mesa da cozinha. Dei um copo d'água. Claro que pode ficar, Lucas. Mas me conta o que aconteceu. Por que veio embora? E aí, ele me contou algo que quase me matou do coração. Zezé, o Zé tá morando lá em casa com a mamãe. Não é que ele só vai de vez em quando. Ele mora lá, dorme lá, come lá, toma banho lá. Vivem que nem marido e mulher. Senti o mundo girar. O Zé morando com minha mãe, vivendo como casal, enquanto eu estava aqui, passando fome com os filhos dele. E ele lá, montando uma família nova com minha própria mãe. Zezé, ele chamou nossa mãe de meu amor na minha frente, e ela chama ele de querido. Dormem no mesmo quarto, onde nosso pai dormia. É uma vergonha. A mãe roubou ele de você. Sim, o menino começou a chorar, tão revoltado quanto eu. E o pior, Zezé, é que ele nunca perguntou de você nem das crianças. Nunca. Como se vocês não existissem. Como se a família dele fosse só nossa mãe agora. Entendi que o Zé não só me traiu. Me abandonou completamente. Escolheu minha mãe e ponto. Formou uma nova família. Esqueceu que tinha 2 filhos comigo. Certamente se apaixonou por ela também. Naquele dia, chorei até não ter mais lágrima. Mas também decidi que nunca mais ia esperar nada daquele homem. Se ele queria viver com minha mãe, que vivesse. O Lucas, coitado, começou a trabalhar numa oficina mecânica naquela semana. Saiu da escola. Chegava em casa, sujo de graxa, cansado, mas entregava o dinheirinho na minha mão. Para ajudar em casa, Zezé, dizia, como se fosse homem feito. Passaram quase 2 anos desde que o Lucas veio morar comigo. 2 anos de luta, suor, lágrimas, mas também de crescimento. Aquele menino de 13 anos virou meu braço direito, meu parceiro de batalha. Trabalhava na oficina do seu Antônio de manhã e à tarde. Me ajudava em casa, cuidava das crianças. A vida ainda era apertada, mas já não passávamos fome. Consegui uns clientes fixos de costura. Dona Lourdes me indicou para as amigas. E logo estava fazendo vestidos para as senhoras mais ricas da cidade. O Lucas ganhava um salário pequeno, mas constante. Junto com minha costura, a gente vivia com dignidade. O Pedrinho estava crescendo esperto que só. Já com 6 anos, ajudava como podia. Varria o quintal, dava comida para os bichos. A Ana Clara era uma boneca. Falava tudo certinho. Corria pela casa, alegrando nossos dias difíceis. Sobre minha mãe e o Zé, sabíamos por fofocas que continuavam juntos na casa antiga. O Mateus e a Lívia estudavam na escola nova e, de vez em quando, alguém trazia notícias. Diziam que ele arranjou trampo numa oficina, saiu da ferrovia, que viviam como marido e mulher, que todo mundo já tinha se acostumado. Eu fingia que não me importava, mas doía. Doía saber que meus irmãos menores estavam crescendo naquele ambiente, vendo aquela imoralidade como normal. Doía pensar que meu ex-marido estava de boa, enquanto eu me virava sozinha com os filhos dele. E o mais triste é que achava que ele me amava de verdade. Como a gente se engana com uma pessoa, né? Mas, em março de 69, nossa vida mudou de vez. Lembro como se fosse hoje. Era uma segunda-feira de manhã. Estava na máquina de costura, terminando um vestido de festa para a filha do Dr. Mário, quando Lucas chegou correndo da oficina. Zezé! Zezé! Vem cá, preciso falar uma coisa urgente! Larguei tudo e fui ver. O menino estava ofegante, suado, com os olhos brilhando. O que foi, Lucas? Aconteceu algo? Zezé, você sabia que nossa rua vai virar a avenida principal da cidade? Fiquez-vous m'entendez?
Como assim, avenida principal? Ele sentou na mesa da cozinha, tentando recuperar o fôlego. Chegou um engenheiro na oficina hoje, consertar o carro da prefeitura. Enquanto o seu Antônio mexia no motor, o cara ficou batendo papo comigo, perguntando da região. Falei que morava aqui na rua, que conhecia todo mundo. E ele me contou uma coisa que quase me fez cair para trás. O Lucas explicou que a prefeitura tinha planos grandes para nossa região. Com o crescimento da cidade e a estação de trem ficando mais importante, iam alargar nossa rua e transformar ela na avenida principal, ligando o centro ao terminal ferroviário. Vão derrubar algumas casas para alargar, fazer calçamento de paralelepípedos, botar água encanada, esgoto. E nossa casa fica bem no meio do caminho. Meu coração disparou. Isso quer dizer que vão derrubar nossa casa? Não, mana. Só vão pegar um pedaço do quintal, mas vão pagar uma indenização. E o resto da propriedade vai valer uma fortuna. Não acreditei no que ouvia. Nossa casinha simples, que eu tinha tanto medo de perder, podia valer uma fortuna. Tem certeza, Lucas? Não é conversa fiada? Certeza! O cara perguntou das casas, quem morava onde, se as famílias eram apegadas. Disse que a empresa dele está fazendo um levantamento para possíveis compras. Passei a semana pensando nisso. Será que era verdade? Será que nossa vida podia mudar assim, do nada? A resposta veio na sexta-feira. Bateram na porta. 3 homens de terno, com pastas de couro e cara de negócio sério. Boa tarde, senhora. Somos da construtora Almeida e Filhos. Queremos conversar sobre sua propriedade. Mandei as crianças para dentro e recebi eles na varanda. Se apresentaram como engenheiros, disseram que estavam fazendo um levantamento das propriedades para um projeto de desenvolvimento urbano. A senhora sabe que essa região vai ser valorizada, né? Disse o mais velho. Um homem de uns 50 anos, com bigode grisalho. Sei, alguma coisa assim, senhor. Pois bem, queremos fazer uma proposta pela sua casa. Um valor bem interessante que daria para a senhora comprar uma propriedade melhor em outro lugar. Eles falaram um valor que quase me fez cair da cadeira. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida. Mas algo me dizia para não me precipitar. Preciso pensar, senhores. É uma decisão importante. Claro, claro. Mas não demore muito. Outras pessoas também estão interessadas. E os preços podem mudar. Depois que foram embora, chamei o Lucas para conversar. Contei da proposta e do valor. Zezé, é muito dinheiro. Com essa grana, a gente pode comprar uma casa maior, montar um negócio. Mas, Lucas, essa casa é nossa. Foi aqui que me casei, que meus filhos nasceram. Se a rua vai ficar importante, será que não é melhor ficar? Passamos dias conversando. Pesquisamos, perguntamos por aí. Fomos na prefeitura confirmar. E era tudo verdade. Nossa rua seria a nova avenida principal. Foi aí que surgiu o problema que eu tentava ignorar. Legalmente, eu ainda era casada com o Zé. A casa foi comprada durante o casamento, então ele tinha direito à metade de tudo. Zezé, mas o safado te abandonou. Nunca deu um centavo para os filhos. Como ele pode ter direito? O Lucas se revoltava. Mano, não é assim que a lei funciona. Por mais que doa, ele ainda é meu marido no papel. A casa é dos dois. Fiquei acordada pensando. Podia tentar esconder, vender sem ele saber, ficar com tudo. Afinal, depois do que ele fez, eu não devia nada para ele, né? Mas não conseguia. Não era assim que queria criar meus filhos, com esse exemplo. Na segunda-feira, peguei coragem e fui no Dr. Geraldo. Ele me recebeu no escritório. Dona Zezé, a situação é complicada. A senhora ainda está casada legalmente. Mesmo ele tendo abandonado o lar pela lei, ele tem direito à metade. Doutor, sei que é assim. Por isso vim. Quero fazer tudo certinho. El meu house presso. Tem certeza? Muita gente na sua situação tentaria dar um jeitinho. Certeza, sim. Quero dormir com a consciência tranquila. Ele explicou que tinha 2 opções: resolver a venda da casa e depois a separação, ou fazer tudo junto. O mais prático é resolver a casa primeiro. Só precisamos que seu marido assine
concordando com a venda e a divisão dos valores. Depois, se quiser, entramos com o desquite por adultério e abandono. E se ele não quiser assinar? Aí teremos que entrar com uma ação judicial, que pode demorar anos. Mas, com esse valor, duvido que ele recuse. Primeiro, precisávamos notificar o Zé oficialmente. A sorte, se é que posso chamar assim, estava do meu lado. O oficial de justiça foi na casa da minha mãe e encontrou ele lá. Quando soube do valor da proposta, os olhos dele brilharam, segundo contaram. 2 semanas depois, ele apareceu no escritório do advogado. Estava mais magro, com cara de quem tinha bebido muito, mas ainda era o mesmo Zé. Quando me viu, ficou sem jeito. Não sabia onde enfiar a cara. Zé, começou. Vamos tratar só do que interessa, Zé. Você concorda com a venda? Concordo, sim. O doutor Geraldo explicou tudo. O valor, a divisão, os procedimentos. O Zé assinou sem questionar. Tava claro que precisava da grana. E o desquite, dona Zezé? Perguntou o advogado. Agora é uma boa hora. Olhei para o Zé, que mexia nervoso nos papéis. Doutor, vamos entrar com o pedido, sim. Por adultério e abandono. O Zé não contestou. Sabia que não tinha defesa. Assinou a concordância com o desquite, aceitando a culpa. Queria resolver logo e sair com o dinheiro. Fora do cartório, ele tentou puxar conversa. Zezé, como estão as crianças? Tão bem. Crescendo sem pai, mas tão bem. Eu. Penso neles todo dia. Não, Zé. Não vem com essa agora. Você fez sua escolha há muito tempo. Ele baixou a cabeça e foi embora. Foi a última vez que falei com ele. A venda foi concluída 1 mês depois. E o desquite saiu 6 meses mais tarde. Finalmente estava livre daquele homem que destruiu minha família. Com minha parte do dinheiro, comprei uma casa maior, numa rua tranquila, com 3 quartos e um quintal grande para as crianças brincarem. Sobrou grana para montar um ateliê de costura e guardar uma reserva para emergências. O Lucas, que já estava com 16 anos, usei uma parte do dinheiro dele, fiz questão que ele ficasse com uma quantia para se associar ao seu Antônio na oficina, virou sócio menor e aprendeu não só a mexer com máquinas, torno, solda, prensa, mas também a administrar o negócio. Foi assim que nossa vida mudou. Não por mágica, não por sorte, mas por trabalho duro, decisões certas e principalmente por fazer o que era certo, mesmo sendo difícil. Anos depois, quando Zé e minha mãe se separaram, ele veio me procurar. Era uma tarde de domingo. Estava no quintal da casa nova, estendendo roupa, quando ouvi bater no portão. Era ele, com cara de quem tinha passado por maus bocados. Zezé, posso falar com você? Posso ver as crianças? Fiquei surpresa. O que você quer, Zé? Vim me despedir. Vou embora da cidade. Contou que minha mãe gastou toda a grana dele com roupas, festas, móveis caros, bebidas. Quando o dinheiro acabou, as brigas começaram. Ela o culpava por estragar a vida dela. Ele a culpava por desperdiçar a fortuna. No fim, se separaram do mesmo jeito que se juntaram. Em escândalo, vou voltar para a casa da minha mãe, em Sorocaba. Não tenho mais nada aqui. O Pedrinho, já com uns 12 anos, e a Ana Clara, com 9, vieram para o quintal quando me viram conversando. Ficaram meio sem jeito. Sabiam quem era, mas não tinham intimidade com o pai. Oi, pai, disse o Pedrinho, sem entusiasmo. Oi, filho. Nossa, como vocês cresceram! Foi uma despedida estranha. Tentei levar ele para o quintal. Ele quis abraçar as crianças, mas elas ficaram ressabiadas. Afinal, quem criou, deu carinho, ensinou a andar e falar fui eu e o tio Lucas. Zezé, sei que não tenho direito de pedir nada, mas cuida bem deles. Sempre cuidei, Zé. Ele saiu pelo portão e nunca mais voltou. Mas a dona Jo continuou sendo presença constante. Todo ano, em julho, vinha passar 1 semana com a gente, visitar os netos. Era uma senhora boa, que não tinha culpa dos erros do filho. Zezé, você é uma santa por me receber.
Depois de tudo que meu filho fez, dizia sempre: Dona Jo, a senhora é a avó das crianças. Sempre será bem-vinda. E era verdade. Eu gostava das visitas. Ela ajudava em casa, contava histórias para os meninos, ensinava receitas antigas para Ana Clara. Durante essa semana, a casa ficava mais animada. Dona Jo trazia notícias do Zé, mesmo eu não perguntando. Meu filho se amigou com uma viúva lá em Sorocaba, que já tinha 3 filhos. Pelo que sei, tá bem, trabalhando numa oficina, cuidando das crianças dela como se fossem dele. Eu ouvia sem demonstrar interesse, mas pensava, que ironia, né? Com os filhos dos outros ele é pai presente, mas com os próprios. Com o tempo, Dona Jo foi envelhecendo, mas continuava vindo. O Pedrinho e a Ana Clara, já adolescentes, tinham muito carinho por ela. Ela os mimava, trazia presentes, dava conselhos. A última vez que veio foi em julho de 78. Estava mais frágil, andando devagar, mas com a mesma alegria. 2 meses depois, recebe